A rodada se encerra com o Fortaleza próximo à zona de descenso. Os áudios do VAR provocaram indignação na diretoria, que formalizará uma representação junto à Confederação Brasileira de Futebol. A mídia aponta a carência de investimentos em tecnologia no futebol nacional. Mudanças estão sendo planejadas e irei compartilhar todos os detalhes sobre a logística para Recife e São Paulo. O mês está chegando ao fim e o Leão ainda possui um último compromisso agendado para amanhã, às 7 da noite, pela Copa do Brasil, enfrentando o Retrô. Essa partida corresponde à terceira fase e é apenas o primeiro jogo. A volta está marcada para depois do dia 20 de maio. Portanto, lembre-se, amanhã, às 7 da noite, na Arena de Pernambuco, ocorrerá o duelo entre Retrô e Fortaleza. Embora o Fortaleza anuncie a lista de jogadores convocados para os jogos fora de casa cerca de meia hora a 1 hora antes da equipe partir para o aeroporto, decidimos dar continuidade a esse quadro querido em virtude do apoio de todos. Após uma pesquisa nas redes sociais, a torcida manifestou o desejo de que continuássemos indo ao aeroporto para produzir esse conteúdo que tanto amamos. Portanto, o Aerolion seguirá firme e estaremos ao vivo hoje, direto do aeroporto de Fortaleza, às 5h15 da tarde. Isso implica que a transmissão habitual do pré-jogo entre Retrô e Fortaleza foi realocada para mais tarde, às 9h15 da noite. Já deixei tudo pronto para a transmissão, com a live de pré-jogo às 5h15 e a jornada esportiva amanhã às 5 da tarde, além do pós-jogo, que deve acontecer por volta das 9 horas. Assim que a partida terminar, não esqueça de ativar os lembretes e junte-se a nós, pois teremos mais uma semana repleta de novidades sobre o Fortaleza Esporte Clube. Vale destacar que na sexta-feira ocorrerá o confronto contra a equipe do São Paulo. Antes de falarmos sobre a logística do Fortaleza e o embate de amanhã, é evidente que precisamos abordar tudo o que se passou, incluindo os áudios do VAR, a representação formal que será apresentada à CBF, as críticas da mídia e a situação do Leão, que está perto da zona de rebaixamento. Vamos iniciar trazendo os áudios do VAR. Mesmo já tendo sido disponibilizados para a audiência ontem na live que ocorreu às 3h15 da tarde, gostaria de compartilhar um resumo com vocês. A CBF divulgou os áudios do VAR referentes ao possível gol invalidado de Pikachu na partida entre Sport e Fortaleza no último domingo, realizada na Ilha do Retiro. Os áudios liberados no domingo se referem ao jogo que ocorreu no sábado, e na conversa é possível ouvir o diálogo entre o árbitro encarregado do VAR e seus assistentes. Vamos aos trechos. É importante destacar que, na discussão, é afirmado que não é possível visualizar a jogada, mas há um sentimento claro sobre a situação. Vamos discutir a controvérsia que cercou o árbitro encarregado do VAR e seus assistentes. O árbitro declarou que não conseguiu determinar de forma clara se a bola havia cruzado a linha, alegando que as imagens não eram conclusivas. Ele observou que, de uma das câmeras, parecia que a bola entrara, mas de outra perspectiva, não. Era possível afirmar com certeza. O juiz que estava em campo mencionou que, na ausência de uma imagem definitiva, seguiria a decisão tomada pelo VAR. Ele ressaltou a pressão enfrentada e concluiu que não tinha convicção suficiente para afirmar que a bola realmente tinha entrado. Um dos assistentes alegou ter visto a bola dentro do gol, enquanto o outro também confirmou que era gol. Mas o árbitro insistiu que não estava seguro. Ele utilizou a sombra da bola na trave como justificativa para sua decisão, argumentando que não havia uma imagem suficientemente clara para confirmar o gol, decidindo então por não validá-lo. O árbitro permaneceu em discussão por longos 8 minutos, o que gerou descontentamento. Os assistentes estavam de acordo que o gol deveria ser validado, mas o árbitro ignorou essa orientação, resultando em frustração para a equipe envolvida. O clube se manifestou por meio de uma nota oficial, onde um representante declarou que apresentará uma reclamação formal à entidade responsável pelo futebol no país, ressaltando o erro de arbitragem que afetou diretamente o resultado da partida e prejudicou o desempenho da equipe. Embora o clube reconheça que deslizes podem ocorrer, essa situação foi considerada inaceitável
Por meio de seu dirigente, o clube está se preparando para formalizar uma queixa à entidade que regula o futebol no país, devido ao erro de arbitragem que ocorreu na partida anterior e que teve um impacto direto no resultado e no desempenho da equipe. O clube compreende que falhas podem acontecer durante um jogo, tanto por parte dos atletas quanto das comissões técnicas e da arbitragem, já que todos são humanos e suscetíveis a erros. Contudo, quando se utiliza a tecnologia do VAR para esclarecer jogadas, não se pode aceitar uma interpretação equivocada de um lance claro que favoreceria o clube em um jogo decisivo. É fundamental seguir em frente e defender os interesses da equipe. Embora a equipe tenha sido prejudicada, é necessário agora concentrar-se no próximo desafio da competição. A nota oficial foi divulgada na noite anterior e o dirigente se dirigirá à entidade responsável para formalizar a queixa. Diante disso, é provável que não haja uma mudança significativa, como muitos já suspeitam. Essa realidade é difícil de aceitar, mas é complicado acreditar que algo efetivo possa ocorrer, especialmente sob a atual gestão. Vamos acompanhar se haverá alguma alteração, mas isso parece pouco provável. É lamentável que aqueles responsáveis por esses erros não enfrentem as devidas consequências. O árbitro principal e o assistente de VAR, que teve dificuldades com a imagem, deveriam ser severamente punidos. Suspensões por algumas rodadas não resolvem, pois apenas permitem que voltem a cometer os mesmos erros. Enquanto não houver sanções rigorosas, os equívocos continuarão a ser recorrentes. O que é inaceitável? Um profissional de um meio local postou um vídeo incisivo criticando a situação. O ocorrido na partida foi escandaloso. O gol não validado revela muitas camadas sobre a atual situação da arbitragem no país, e é alarmante constatar que uma partida tão relevante não conte com a estrutura mínima necessária para decisões arbitrárias com o apoio do VAR. Especialmente em um lance que aparentemente resultou em um gol legítimo. A situação da arbitragem no futebol brasileiro apresenta um cenário grave e alarmante, uma vez que um duelo do principal evento do esporte no país carece da infraestrutura necessária para que as decisões sejam tomadas com o auxílio do VAR. Uma jogada que aparentemente resultou em gol não foi validada devido à baixa qualidade das imagens enviadas ao VAR. O diálogo entre a sala do VAR, que conta com a supervisão de um responsável, e o árbitro em campo é bastante desconfortável. Durante os prolongados 8 minutos de paralisação, o árbitro tenta apaziguar os jogadores, informando que estão analisando a imagem da linha do gol e outras filmagens. Em resumo, ele parece buscar tranquilizar os atletas com palavras como: "Não se preocupem, tudo está sob controle". Contudo, quanto mais ele aproxima a imagem, mais embaçada ela se revela. Diante da indecisão do responsável pelo VAR, ele recorre ao árbitro de campo, que também se mostra inseguro em função da qualidade das imagens disponíveis, resultando na não validação do gol, que foi considerado inconclusivo. Para sintetizar, o que é mais alarmante do que um erro evidente de arbitragem é a constatação de que a expectativa por um jogo justo no Campeonato Brasileiro está totalmente comprometida pela falta de equipamentos adequados. As críticas em relação ao material e à carência de investimentos são extremamente pertinentes e precisam ser enfatizadas. Enquanto o investimento não for realizado, essa situação permanecerá insatisfatória. Um técnico de um time que é bastante conhecido atualmente se expressou de maneira infeliz sobre a jogada, afirmando que se fosse sua equipe, haveria uma grande reclamação. É fundamental ressaltar que o que realmente importa é a posição da bola. De fato, parece que a bola entrou, mas precisa se considerar a margem da bola. Quando a certeza não é absoluta, e não me refiro apenas a situações evidentes, mas a casos duvidosos, tanto a favor quanto contra, os erros ocorrem. E no contexto de incerteza, não é possível validar um gol desse modo. Com relação ao que foi mencionado, se fosse o clube em questão, seria difícil aceitar essa decisão novamente. A situação é complicada. E até os torcedores perceberam que foi gol. A afirmação do treinador de que não viu e que não foi gol parece absurda, é claro. Vale uma referência a uma série de animação voltada para o público infantil que está aguardando um novo personagem.
Mudando de assunto, mas ainda relacionado, uma análise em um portal esportivo trouxe uma perspectiva controversa sobre a arbitragem, que acabou com as chances de recuperação de um clube. É importante abordar essa análise não pelo desempenho em campo, mas por mais uma controvérsia envolvendo a arbitragem no Brasileirão, que gerou muitas queixas, especialmente em relação ao gol anulado. Jogadores e o próprio clube demonstraram revolta e a equipe, que já somou 6 pontos, viu suas possibilidades de recuperação diminuírem. Não vence desde o final de março, quando superou um adversário na primeira rodada da Série A. As atuações têm deixado a desejar e as cobranças só aumentam. Alguém discorda disso? De fato, a resposta mínima, essa pequena evolução, tem se mostrado insuficiente. Isso é um fato. É necessário trazer à tona esta questão, pois, mesmo com o campeonato apenas começando, já existem motivos de preocupação. Na realidade, a mínima resposta, essa sutil microevolução, não tem gerado impacto, e isso é inegável. É necessário abordarmos um assunto crucial que está em andamento. Portanto, se você ainda não está alarmado, é o momento de se preocupar, pois mesmo sendo apenas o início do campeonato, o Fortaleza já se encontra próximo da zona de rebaixamento, acompanhando o Vitória e o Atlético Mineiro, que está dentro dessa área. O único fator que impede o Leão de cair é o saldo de gols que permanece em 0. Assim, a tranquilidade se esvaiu. O Fortaleza pode despencar para a zona, se perder para o São Paulo ou até mesmo empatar. Se o Atlético Mineiro, o Grêmio ou o Santos conquistarem vitórias em seus jogos, a situação se tornará delicada. Agora, o Leão está à beira da zona e devemos ficar esperançosos para que as coisas melhorem, pois a situação está complicada. Vou compartilhar a programação do Fortaleza para a partida contra o Retrô e também para o embate contra o São Paulo, que já foi divulgada. O Leão embarca hoje à noite, mas antes disso realiza um treinamento no centro de treinamento às 3h30 da tarde, partindo às 7h30. Às 18h15 já estará no aeroporto, assim, a transmissão começará às 17h15, sempre uma hora antes da partida. O Fortaleza se enfrentará contra o Retrô na terça-feira e na quarta-feira treinará pela manhã em Recife, possivelmente no mesmo local onde o Náutico treina, como aconteceu no último jogo contra o Sport, e viajará à tarde para São Paulo em voo direto. Na quinta-feira, a equipe treina em São Paulo e joga na sexta-feira às 21h30 no Morumbi, enfrentando o Clube Paulista, retornando para Fortaleza no período da tarde do sábado. Essa é a programação do Fortaleza e no domingo os treinos já recomeçam, pois na terça-feira o time terá um confronto contra o Colo-Colo pela Libertadores. Estou rindo de nervoso, porque realmente não merecíamos que o ano de 2025 fosse assim. Para a partida contra o Retrô, o Fortaleza contará com Daerson e Alanzinho, mesmo eles já tendo participado da competição por outras equipes. A nova regra permite que eles possam sim ser titulares. Espero que o treinador faça essas alterações, pois a nova legislação possibilita a inscrição de Davidon, Alanzinho e também do volante Rodrigo. Contudo, sinceramente, não tenho muita confiança de que ele será acionado, uma vez que o jogador nem sequer viajou. É realmente uma situação que nos faz rir para não chorar. A verdade é que não merecíamos que 2025 fosse assim. Estamos apenas contando com a fé. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste. Sport News! O PSG das Américas, nome que se tornou famoso nos últimos anos devido aos seus investimentos multimilionários e ambições no futebol internacional, está agitando o mercado com uma proposta que promete mexer com o cenário esportivo brasileiro. De acordo com fontes próximas à negociação, o grupo está preparando uma oferta avassaladora para adquirir o Fortaleza, um dos clubes mais tradicionais e populares do Brasil. A proposta, considerada absurda por muitos, visa não apenas a compra do time, mas também um plano ambicioso para transformar o Fortaleza em uma potência internacional, seguindo o modelo de sucesso que o PSG na França construiu ao longo da última década. O interesse do PSG das Américas em adquirir um time como o Fortaleza não é mera coincidência.
O clube nordestino tem mostrado grande crescimento nos últimos anos, com boas campanhas no Campeonato Brasileiro e uma crescente base de torcedores. Além disso, o Fortaleza se tornou referência em termos de gestão, com um modelo de administração eficiente e transparente, que tem sido elogiado por especialistas e admirado por clubes em todo o país. O PSG das Américas enxerga um enorme potencial no Fortaleza, tanto dentro de campo quanto no aspecto comercial. A proposta de aquisição, segundo informações apuradas, inclui valores que podem ultrapassar os 2 bilhões de dólares, o que representaria um investimento gigante no futebol brasileiro, considerando o contexto atual do mercado nacional. Além da compra do clube, o PSG das Américas planeja uma reestruturação completa da equipe, com contratações de peso e a implementação de um projeto de longo prazo que visa transformar o Fortaleza em um time competitivo a nível global. A chegada de estrelas internacionais seria parte do plano para elevar a marca Fortaleza e torná-la ainda mais atrativa no cenário global. O movimento tem gerado discussões entre os torcedores e a imprensa. Para alguns, trata-se de uma oportunidade única para o Fortaleza crescer de forma acelerada, aproveitando o poder financeiro do PSG das Américas. Para outros, a proposta levanta preocupações sobre a preservação da identidade e da cultura do clube, que sempre foi muito ligado à sua história e à paixão da torcida local. A questão da manutenção da autonomia do Fortaleza também é um ponto de debate, com muitos questionando até que ponto a influência de um conglomerado externo poderia afetar as decisões dentro do clube. Enquanto as conversas continuam nos bastidores, o Fortaleza segue se preparando para as próximas competições. O futuro do clube parece promissor, mas a proposta do PSG das Américas certamente mudará a dinâmica do futebol brasileiro, caso seja concretizada. O impacto dessa negociação pode ter repercussões que vão além do esporte, afetando a economia, a popularidade do futebol no Brasil e até mesmo a forma como os clubes se posicionam no cenário internacional. Com o mundo dos negócios cada vez mais presente no futebol, o que parecia ser uma simples proposta se tornou um dos maiores assuntos do momento. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima! E que venham mais vitórias para os nossos times. Continue acompanhando o Nordeste Sport News.